Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Investimentos Saudáveis. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o PIB, Produto Interno Bruto. O PIB está relacionado principalmente a dois fatores, produção e consumo. Logo, dentro da sociedade tem que haver um equilíbrio entre produção e consumo, pois nós vimos nas aulas anteriores que se a produção começar a ficar muito grande e o consumo muito pequeno, nós temos um processo de deflação. E se o consumo ficar muito grande e a produção ficar muito pequena, nós geramos um processo inflacionário. Nesse sentido, nós temos que balancear a capacidade de produção estabelecida no país com a quantidade de pessoas. Nós temos que os principais fatores que impactam o PIB vão ser esses dois. Se você tem muitas pessoas, você pode ter mais mão de obra e isso pode gerar mais riqueza. Se você tem uma capacidade de produção que ela vai aumentando, você tem que esse fator aqui pode impulsionar a produção, logo impulsionar o PIB. Nós temos que esse fator, que é a capacidade de produção estabelecida, ele pode aumentar mais facilmente com investimento e tecnologia. Se nós observarmos a quantidade de pessoas estabelecidas no país, esse já leva a um crescimento mais lento, pois você não pode pegar uma pessoa que nasce hoje e já jogar ela na linha de produção. Você tem um tempo para aquela pessoa entrar no ciclo de trabalho dela. Tendo isso em vista, nós temos que o PIB ele vai ser um somatório das produções e gastos no país. E vai ser o gasto, né, que todos nós temos, gasto com produtos, gasto com bens de consumo, mais os investimentos. O investimento pode ser vindo do exterior, né, que quando o país está sendo bem visto, pode também ser pelas empresas. Temos também o somatório com o gasto que o governo faz, né, através que nós observamos lá está relacionado com a política fiscal do governo, se ele está gastando mais. Isso daqui entra por quê? Porque imagina que o governo está começando a fazer uma obra. Essa obra vai ter funcionários trabalhando lá que vão estar sendo remunerados, logo você aumenta o gasto do governo, você aumenta diretamente o PIB. E daí nós temos a diferença entre o que ele exporta menos o que ele importa. Porque o que o país importa está sendo gasto e o que o país exporta está sendo produzido. Então, essa diferença entra na balança, pode ser positiva ou negativamente. Normalmente, no Brasil, nós temos que um dos maiores fatores aqui vão ser as commodities, que vai ser exportação de ferro, petróleo, soja. Esses são os maiores fatos de exportação do Brasil. As tecnologias são mais fatores que são importados, né? Nós temos que todo país existe um PIB potencial, uma curva teórica. E o PIB da produção vai oscilar em torno dessa curva. Isso daqui é só um exemplo fictício, tá, gente? Para a gente entender o que pode acontecer. Aqui eu coloquei um exemplo do preço corrente acumulado em trilhões de dólares, tá? Não está em reais, para a gente conseguir ver melhor essa proporção aí. Quando você considera o PIB que acontece no país, ele vai dar uma oscilação para cima dessa curva e, naturalmente, quando ele passa, ele faz uma pressão na economia e ele cai. Quando ele cai, a economia naturalmente vai passar por um processo de crise e o governo vai começar a reduzir taxas para fazer a economia ter mais dinheiro em circulação e ela volta a subir novamente. Quando ela chega aqui em cima novamente, ela passa por um outro processo de pressão, de inflação, de tudo. Aqui normalmente as taxas de juros vão estar mais elevadas, porque está muito acima da capacidade produzida. Isso aqui pode gerar uma bolha, uma bolha. Daí então, passamos por um processo de recessão e vai ser estimulado aqui embaixo por um aumento, né, das nossas taxas, ou uma redução das nossas taxas, e vai passar a economia a crescer novamente. Ou seja, existem várias teorias que falam de como o governo controlar esses ciclos econômicos. Mas, em resumo, é isso. Vai ter um ciclo capaz, que ele vai aumentando de uma forma natural, né? Não tem jeito disso daqui dar um pico, essa curva, e ficar lá em cima. Ela tem uma forma, uma capacidade, né? Que vai ser estabelecida aí
potência de produção junto com a quantidade de pessoas que tem para essa produção e consumo, então vai crescendo de uma forma bem constante. E os ciclos econômicos vão ficar oscilando através disso. Se você consegue perceber como que o ciclo econômico está no momento, você consegue saber como que a economia vai se comportar. Logo, você sabe as taxas, você sabe a variação dos preços de tudo, você sabe então para onde que o dinheiro tende a estar indo. Nesse sentido, nós temos os ciclos econômicos, né? Se você começa a produzir muito dentro de um país e passa a capacidade do potencial instalado, né? Você tem o início de recessão, que é o pico superior. Quando você passa desse pico de recessão e já está no final da recessão, você tem aqui o início do crescimento do PIB novamente, que seria um tempo de ascensão econômica, né? Que vai ser o vale. Em cima disso, nós temos que a parte de cima vai ser caracterizada principalmente pela pressão inflacionária. Isso daí você pode ver que acontece quando? Vamos supor que você passou por um momento que tudo estava bem no país. Estava tudo dando bem, todo mundo vendendo muito, tudo perfeito. Aquele momento que todas as revistas estão falando que tudo está perfeito, o Brasil vai ser o país do futuro. Daí você está sendo caracterizado por um momento semelhante a esse daqui, de subida da economia. É natural que lotes comecem a valorizar muito, preços de alguns produtos comecem a subir, é natural que todo mundo comece a consumir muito. Por quê? Porque a economia está muito aquecida. Então, tudo sobe, tudo valoriza. Com isso também tem a pressão inflacionária, porque é exatamente isso, o poder de compra das pessoas, eles vão começar a reduzir, porque vai ter muita procura e a oferta, ela chega no limite. Então, você chega no início da recessão. Você começa a cair e você, como as empresas começam a parar de produzir, elas têm que demitir as pessoas, então você vai gerar essa recessão, chegando na parte mais inferior, que é a do desemprego. Na hora que você chega nessa parte inferior do desemprego, normalmente o governo vai estar injetando dinheiro na economia para estimulá-la novamente. Isso daqui vão ser caracterizados por baixas taxas de juros, que vão se reduzindo com cada vez mais, igual agora no processo de pandemia, que para estimular a economia, o governo está gerando cada vez mais dinheiro e jogando no mercado. Em cima disso, nós temos o seguinte: a relação que nós falamos desde os primeiros vídeos, né? A taxa Selic tentando controlar o processo inflacionário. Vocês podem observar na parte superior aqui o gráfico da Selic, que começa aqui em 9%, um pouquinho abaixo de 9%, e a inflação, que vai estar ali próximo dos 4, 5%. A inflação, ela começa a subir, então você começa a subir a taxa Selic. Quando você aumenta a taxa Selic, você reduz a quantidade de dinheiro no mercado. E com isso, a inflação começa a reduzir. Só que se a inflação tiver com uma força muito grande, ela mesmo assim vai continuar subindo. Logo, o governo vai ter que aumentar a taxa de juros. Quando ele chega nesse patamar aqui, ele observa que a inflação começou a cair. Porém, ele não fez igual ao caso anterior, esperou um tempo para ver o comportamento dessa inflação. E ele logo em seguida começou a reduzir a taxa de juros. Isso daqui tudo é definido pela taxa Selic meta, né? O banco, a cada 40 dias, eles têm pelo Copom uma definição dessa taxa Selic. Isso daí, o Banco Central vai começar a comprar ou vender títulos para satisfazer essa taxa Selic. Logo, a gente pode observar que ao decrescer a taxa Selic ou a inflação começa a tomar força novamente, mostrando que foi um erro reduzir essa taxa Selic nesse momento. Só que, além disso, eles continuaram reduzindo a taxa Selic. E o que, que acontece com a inflação? Uma coisa que já estava forte no início, ela começa a tomar mais força ainda. E a partir disso, ao ver o erro, o governo começa a aumentar essa taxa Selic. Só que aí já é tarde demais, porque ela já tomou muita força. Ao parar e observar como que a inflação está se comportando, ele observa que a partir desse momento ela continua subindo, porque esse momento de queda aqui gerou muita força inflacionária. Então, ao começar a subir, eles tiveram que subir novamente a taxa Selic para controlar. E dessa vez eles fizeram certo, eles seguraram a taxa Selic, até observar que teve uma queda até o parâmetro limite superior da inflação.
Nisso daí, eles começam a reduzir gradativamente essa taxa Selic. E nisso daí, eles reduzem até um patamar onde observam que a inflação começou a subir novamente. Eles esperam um tempo e observam que ela está sob controle. E nisso eles começam a reduzir novamente a inflação, a taxa Selic. Vocês podem observar que isso daqui ele funciona de acordo com a inflação. Ou seja, se você sabe como que a inflação está se comportando, você sabe como as taxas de juros do governo vai se comportar no futuro, pelo fator mais lógico. E isso vai possibilitar você nos seus investimentos entrar em uma posição de compra de títulos públicos ou de fundos de renda fixa ou de debentures, que é títulos privados, ou você vai entrar e se expor mais em renda variável, em fundos imobiliários, em fundos de ações ou multimercado. Normalmente, a relação que é estabelecida é a seguinte: se a renda fixa, né, se a taxa Selic começa a subir muito e chega, por exemplo, aqui de 14%, para que você vai se expor a um risco de renda variável, sendo que você já está tendo mais de 1% ao mês de rentabilidade? Agora, se você sabe que ela vai começar a cair, você pode já começar a trabalhar uma manobra para entrar em uma renda variável, porque muito possivelmente ela vai se valorizar. Isso daí é como o investidor mais experiente ele vai observar a influência das taxas e das inflações no manuseio do dinheiro, né? Para onde que o dinheiro vai estar indo. Isso daí nós vamos ver mais na frente. E nós temos também um curso de investimento em fundos imobiliários que a gente retoma e fala dessa taxa Selic e a influência dela em fundos imobiliários. Ela está na nossa playlist, mas nós vamos ver no nosso curso mais à frente, também mais detalhado. Daí, nós já temos artifícios para controlar a economia. Se nós temos um governo que está com déficit grande, nós temos impostos altos e pressão inflacionária. Como que nós controlamos a pressão inflacionária? Se nós observarmos aqui que o gasto do governo ele vai ajudar a reduzir o déficit, nós temos que ter que reduzir esse gasto, porque ao reduzir o gasto, você ajuda com o déficit primário. Os impostos. Se nós aumentarmos mais ainda os impostos, que já são altos, nós temos um problema de afogar uma política contracionista. Nós afogamos a economia. Logo, nós também vamos arrecadar menos para o Estado. Então, isso daí vai aumentar os déficits e não vai ser bom para o Estado. Então, no mínimo, a gente pede que os impostos se mantenham. Agora, vamos passar para a política monetária. Se ele está nessa situação com pressão inflacionária, você teria que aumentar a taxa de juros, né? O Banco Central ele teria que, pelo Copom, aumentar a meta da taxa de juros. Se ele aumenta a meta da taxa de juros, da taxa Selic, o Banco Central ele vai comprar ou vender títulos. Pela lei da oferta e da procura, se o Banco Central comprar títulos, ele vai aumentar o preço do título e reduz da taxa Selic, ele vai estar jogando dinheiro no mercado. Então, nesse sentido, ele tem que fazer o contrário, ele tem que vender títulos públicos. Porque se ele vender, ele vai fazer o valor do título público diminuir e ele aumenta a taxa Selic. Nisso daí você vai reduzir a quantidade de dinheiro no mercado. Outra forma é através dos depósitos. Se os depósitos ficarem maiores, eles vão ter que fazer o quê? Reduzir a quantidade que eles podem emprestar. Logo, vai ter quantidade menor de dinheiro no mercado. Então, você tem que aumentar os depósitos, diminuir o valor do. Tem que vender os títulos públicos, manter os impostos e os gastos públicos tem que reduzir. Isso daí você consegue ver um panorama um pouco mais completo e você sabe que numa situação onde os impostos vão começar ou a taxa de juros vai começar a aumentar, é bom se expor, por exemplo, em um título público pós-fixado, porque se você colocar em um pré-fixado, ele vai desvalorizar muito com o tempo. Ou seja, você começa a criar algumas artimanhas para você ter uma rentabilidade maior. Agora, vamos supor que ao invés de ele estar aqui em cima na pressão inflacionária, ele está na parte inferior de desemprego. Se
a economia está na parte inferior, ela está precisando ser estimulada. Como os casos aqui de cima são os mesmos do anterior, nós temos que os gastos do governo têm que ser reduzidos, os impostos mantidos e a compra de título agora tem que ser o inverso. Ele vai ter que começar a comprar títulos, porque se ele começa a comprar títulos, o valor do título começa a aumentar e ele vai diminuir a taxa de juros. Diminuindo a taxa de juros, você tem que o governo joga mais dinheiro no mercado, incentivando a economia a crescer. Os depósitos aqui ele tem que ser o contrário, ele tem que começar a diminuir. Se o depósito do banco começa a diminuir, ele pode emprestar mais dinheiro e tem que reter menos dinheiro, logo ele incentiva também jogando mais dinheiro no mercado. Ou seja, você consegue ter uma perspectiva muito mais abrangente e você sabe onde se expor. Por exemplo, se a taxa de juros começa a reduzir e você sabe que isso vai perdurar por algum tempo, isso daí pode levar você a investir num título pré-fixado, que leva você a ter uma rentabilidade maior. Se a taxa de juros continua reduzindo e ela já está em patamares muito inferiores e tudo leva a crer que ela vai continuar a reduzir mais, você pode começar a trabalhar uma entrada em renda variável, porque isso daí que acaba estimulando essa renda variável. Porém, nós temos que olhar outros panoramas também, para saber aonde que você vai ter que investir. Então era isso, né? Próxima aula nós vamos falar dos ciclos econômicos, que nós vamos mostrar como que está relacionado esse crescimento e decrescimento do PIB com os investimentos e os setores da economia.